Muito bem, eu falei pela manhã que hoje vou falar um pouquinho sobre as mulheres, sobre as mães, sobre mulheres. E eu sei que esse assunto vai interessar a todos, porque sempre alguém tem uma mulher na sua vida, com certeza, não é? Eu já tive algumas mulheres muito importantes na minha vida, como a minha mãe, como uma tia, sem falar da esposa, mas sempre tem uma mulher que faz parte da vida de alguém. E nós temos exemplos na Bíblia, algumas coisas. E eu desde o ano passado, final do ano passado, eu tinha assim uma palavra sobre isso. E hoje, quando eu estava pensando justamente em falar isso à noite, quando eu cheguei aqui e eu vi a palavra do Bom Dia Espírito Santo, foi um sinal assim, é hoje. E eu falei pela manhã, quem estava aqui de manhã? Eu falei, vou falar uma palavra hoje, tem uma palavra para as mulheres de Deus, mulheres que precisam ser sábias, tá bom? Eu tenho aqui alguns textos, algumas referências, pensei num título para essa mensagem, mas vamos fazer o seguinte, o título a gente vai dando até o final a gente fala sobre então esse assunto aqui, e vamos ver um título aqui para essa mensagem, tá bom? Abra a sua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 2. Timóteo é uma pessoa, um jovem Timóteo, que teve assim uma atenção muito grande dada a ele por parte do apóstolo Paulo. Timóteo foi chamado assim um filho na fé de Paulo. Timóteo era filho de um pai grego com uma mãe judia, e ele teve uns ensinamentos, né? Ele foi criado, né, num lar cristão, crente. Então ele cresceu ouvindo a palavra de Deus. E Paulo investiu em Timóteo. Timóteo escreveu 2 cartas, né? Ou Paulo escreveu a Timóteo 2 cartas, né? 1 e 2 Timóteo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 até o 15, fala sobre os deveres das mulheres cristãs. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse assunto, porque, como eu disse, isso é um assunto que interessa a todos. Eu tenho certeza de que todos vão sair daqui nessa noite como eu tenho sido edificado com essa palavra. Uma palavra como essa que você vai ouvir nessa noite. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15. Acharam? Encontraram? Amém? Então diz assim a palavra de Deus: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. É claro que o texto que nós acabamos de ler, Paulo fala, dentro desse contexto aqui, o apóstolo Paulo fala algo que era pertinente à cultura da sua época, tá? Mas, de uma forma geral, ele está dizendo o seguinte: as mulheres que se atraviem com traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranços com ouro, ou seja, o mais importante não é o exterior, mas é o interior. Nesses dias chamados dias de carnaval, e como outros dias também, nós vemos que hoje tudo está voltado realmente para a figura feminina. Infelizmente até para um lado assim perverso e maligno, que é algo que é inerente realmente à mulher, o poder de sedução, de atração, de manipulação, de outras coisas mais. A mulher é uma bênção de Deus. Deus criou a mulher, tá? Eu quero que as mulheres hoje não me entendam mal, mas eu preciso falar algumas coisas
e que verdadeiramente eu creio que o Espírito Santo vai te ajudar a entender o que é importante para nós sabermos sobre esse assunto, tá? Eu vou me basear na Bíblia, na palavra de Deus, e também em algumas experiências, porque eu também fui criado num lar cristão, e eu tenho assim, a figura da minha mãe assim, é muito forte, até hoje na minha vida. Hoje, por acaso, eu estou até sentindo um pouco de saudade da minha falecida mãe. Ela faleceu muito, eu acredito assim, um pouco cedo, né? Poderia, quem sabe, ter vivido mais algum tempo. Na segunda-feira agora passada, eu estive no sepultamento de uma tia, irmã de minha mãe, e ela, assim, nos últimos anos de vida dessa minha tia, o seu rosto ficou assim muito parecido com o da minha mãe. Então eu a via assim, caramba, parece que eu estava vendo da minha mãe, assim, enfim. E no ano passado ela perdeu o marido, meu tio, que também era um homem assim, foi o tio que eu tive mais próximo, sabe, aquele tio que eu podia conversar muito com ele, a gente conversava muito, enfim. Ele faleceu no ano passado, e ela, certamente isso mexeu muito com ela não suportou, não é, muitos anos juntos, e ela faleceu no sábado, na segunda-feira foi o sepultamento. Então, o texto aqui, Paulo está falando, vamos voltar aqui esse texto aqui, porque eu tenho outros textos também importantes para nós. 1 Timóteo capítulo 2, então fala: as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, com ouro, pérolas, vestidos preciosos. Então Paulo está falando algo assim que você entende, não é que você não possa usar pérolas. Eu mesmo dei nas minhas bodas, nas nossas bodas de pérola, dei um colar de pérolas para minha esposa, vestidos preciosos, ou seja, isso não é o mais importante na figura da mulher. Amém? Amém? As mulheres concordam comigo? Como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas, ou seja, isso não é o mais importante. A beleza exterior, o que usa, o que veste, não é o mais importante, tá? E aqui Paulo também vai falar um pouquinho sobre essa ordem aqui, né, na criação. Versículo 13, versículo 12 fala da autoridade. A mulher não deve usar de autoridade para com o marido, né? Enfim, tem que haver por uma questão de ordem. Uma questão de ordem. Depois ele fala que primeiro Deus criou Adão, depois criou Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão e tal. Enfim, salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, permanecer com modéstia na fé, na caridade, na santificação. Então a mulher é um instrumento de salvação. Amém, mulheres? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade, na santificação. A mulher é um instrumento de Deus na salvação da sua casa, da sua família. A mulher como coluna, a mulher como intercessora, a mulher como aquele ponto de equilíbrio. Eu tenho um texto que eu vou ler daqui a pouquinho com você. Você vai ver assim, talvez, eu até pensei assim, em colocar o título da mensagem: será que essa mulher existe? Você vai ver assim uma leitura, vai falar sobre uma mulher. Eu falei, cara, mas será que essa mulher existe? A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, inclusive, quando Paulo fala aqui, primeiro Deus criou Adão, depois criou Eva e tal, você vê que há um costume, há uma tradição nossa, de quando faz um convite de casamento, coloca primeiro o nome da noiva, depois do noivo, né? Eu tive um pastor que achava isso ruim. Ele falava, não façam isso, primeiro coloca o nome do noivo, depois da noiva. Deus criou primeiro o homem, depois criou a mulher. Bom, isso até pode ser feito num convite. O que não pode é entrar num casamento assim. Se entra num casamento, primeiro é a mulher, depois o marido, aí começa a complicar as coisas. E isso é o que está acontecendo hoje na sociedade. A sociedade hoje, principalmente nos países do primeiro mundo, tudo gira em torno da mulher. A mulher em primeiro lugar, não é? No Brasil, as mulheres são mal vistas lá fora. São mulheres, são isso aí. O carnaval passa uma ideia de que a mulher brasileira não presta, é sedutora, ela é sensual. As novelas passam essa imagem, e isso não é verdade, porque aqui mesmo existem mulheres que não são símbolos sexuais, mas são símbolos espirituais. Amém? Mas isso é verdade. Quem viaja lá fora sabe disso, ouve isso, né? Eu tenho uma prima que vive nos Estados Unidos, que ela fala, eu falo, quando é que você vai lá no Brasil, prima? Eu tenho medo de ir no Brasil, porque aquelas mulheres lá, não sei, que meu marido, podem pegar o meu marido. Olha só o que elas...
Medo dá até de vir aqui com o marido, porque as mulheres, o que se passa é o que as novelas passam, né? O que o carnaval passa e outras coisas mais. Infelizmente é isso. Então é o diabo trabalhando, mas não é isso que Deus fez, né? E fora isso, nos países do primeiro mundo, a mulher, ela tem assim, ela tomou, passou daquela, né? Porque havia um tempo, ainda existe hoje em alguns países, né? Que a mulher não tem valor nenhum. Jesus veio e deu e valorizou, não foi? Quando Jesus vem durante o seu ministério, Jesus valorizou as mulheres. Valorizou muito. Haviam mulheres que sustentavam o ministério de Jesus, bordavam, faziam lá as costuras e tal, e vendiam, elas ajudavam no ministério de Jesus. Mulheres que verdadeiramente seguiam. Então Jesus, levaram uma mulher que foi pega em adultério para que Jesus a condenasse. Jesus não condenou, disse para ela: vai, não peques mais. Mas não, na lei diz que tem que apedrejar. Então Jesus, então quem tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Então todo mundo foi recuando, então isso aí. Então existe essa questão, né, de lá fora há uma ênfase muito grande, a figura feminina está na frente de tudo. Não, a mulher não é o centro, o homem não é o centro é Jesus, amém? O centro da família é Jesus, o centro de um casamento é Jesus. Jesus é o centro da igreja, do princípio ao fim, do céu, da terra. Jesus é o centro de todas as coisas, tá bom? Passando então, já que eu falei sobre Timóteo, tá? Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, fala algumas coisas interessantes também. No capítulo 1 ainda, no capítulo 5 do versículo 8, na primeira carta ainda, nós estamos na primeira carta, capítulo 5, versículo 8, Paulo dá um conselho também, que eu tenho falado aqui: cuide da sua família, cuide da sua casa, não somente você mulher, mas você também marido, cuide da tua casa, tá? Não fica preocupado com o que está acontecendo lá na casa do Big Brother, que está na casa mais vigiada, que muitos acham e gostariam de ver a casa do vizinho, como é que é por dentro, o que está acontecendo dentro na casa dos vizinhos, na casa do colega de trabalho. Não queira saber o que está acontecendo na casa dos outros. Deus deu a vida para cada um cuidar dela, cada um cuidar da sua vida, não cuidar da vida dos outros, que já dá muito trabalho cuidar da nossa vida, não dá, amados? Cuidar da nossa vida já dá um trabalho danado, mas cuidar da vida dos outros ainda, por misericórdia. Então vamos lá, 1 Timóteo 5,8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, da sua família, tá? Sua esposa, filhos, marido, e principalmente dos de sua família, tá? Parentela, pessoal, negou a fé e é pior do que o infiel. Então a palavra de Deus diz, ainda em Timóteo, você vê que há uma linguagem assim muito familiar, né, em Timóteo, nas cartas de Paulo a Timóteo, tá? Então ele está falando novamente aqui agora para a família, para cuidar da família. Cuida dos seus. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Amém? É sério isso, não é, amados? Cuidar da sua casa, da sua família. Ele só fica preocupado com o filho dos outros. Como é que pode? Cadê a mãe dessa criança? Cadê a mãe desse menino? Cadê esse jovem? Não sei o que, o pai, cadê? Não faz, e não sabe o que o seu filho, sua filha está fazendo, né? Então cuida da sua casa. Se puder ajudar, contribuir de alguma forma com alguém que você acha que não tem problema, mas primeiramente cuida da tua casa, viu? Cuida dos seus. Em 2 Timóteo capítulo 1, vamos para a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Fala aqui sobre a avó de Timóteo, trazendo a memória. Olha aqui novamente Paulo falando de família, da criação de Timóteo, trazendo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Amém? Diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Olha só,
Paulo trazendo a memória de Timóteo, né, a importância da influência da avó e da mãe de Timóteo. Não tem dúvida, amados. Se nós queremos uma sociedade melhor, é família. Não adianta as pessoas, eu fico às vezes vendo na preocupação, meu Deus, falta de segurança, toda parte, falta de segurança, olha, e como é que vai ser? A falta de segurança muitas vezes está na própria casa das pessoas, quando o marido agride a esposa agride filhos e espanca e não sei o quê. Então, isso é porque é uma desordem geral, é um afastamento dos princípios da Bíblia. O governo ainda tenta interferir, piorando mais as coisas, né? Agora tem a lei da palmada, que não pode, e não sei o quê, e uma libertinagem. Mas veja só, o que estava inserido no caráter de Timóteo: a fé não fingida que havia na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. Eu tenho isso, amados. Certamente, se você me perguntasse, pastor, o que o senhor assim destacaria da sua criação, da sua mãe, né? Eu não tenho dúvidas. A primeira coisa que vem logo, eu via o temor daquela portuguesazinha arretada, temor a Deus, a sua Bíblia, pouco estudo, pouca instrução, mas é uma mulher que teme. Sabe aquela pessoa que teme a Deus? Que eu nunca vi falar mal de ninguém na minha casa, eu nunca vi fazer fofoca, eu nunca vi nunca ouvi minha mãe falar mal na igreja. Lá não era pastores, eram presbíteros. Eu nunca vi minha mãe falar isso. Minha mãe era uma pessoa pronta para trabalhar, ajudar, geralmente trabalhos braçais, cantina, berçário, essas coisas assim, sabe? Não era de estar na frente dando estudo, nada disso, ler e dar uma palavra, não era assim. Mas de oração, mulher de oração, de intercessão. E eu via na vida da minha mãe o temor a Deus, ela temia a Deus. Cantava, trabalhando em casa, trabalhando e cantando, louvando a Deus. Lendo a sua Bíblia, sempre aberta perto da sua, na cozinha, sempre estava lá. Em algum momento ela ia lá, lia um versículo, sublinhava. A Bíblia dela que eu guardei, foi a única coisa que eu gostaria de ter guardado, assim, de guardar de lembrança dela, foi a Bíbliazinha dela, né? Enfim, a fé, o temor que ela tinha para com Deus. Então isso estava agora, veja bem como isso é importante, estava na vida de Timóteo. Paulo fala: Timóteo, eu tenho aqui em memória, né, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há. Você é fruto de uma criação de uma mulher, de duas mulheres, da tua avó e da tua mãe, que viveram verdadeiramente uma fé não fingida, uma fé no Deus vivo. E isso influenciou tremendamente a vida do jovem Timóteo, que era um homem que pastoreava, que estava à frente de igreja, foi educado num lar crente. Esse jovem que foi filho de um pai grego, de uma mãe judia, como eu falei, tá bom? Então, queridos, são princípios. Isso é muito importante. A formação dos nossos filhos é muito importante já desde os primeiros momentos de vida, sabe? Eles verem isso em nós, verem isso principalmente na mãe, que passa mais tempo com os filhos, não é verdade? A mãe, por ser uma pessoa que está, quando não trabalha fora, está mais junto aos filhos. Então é muito importante na formação do caráter dos nossos filhos, eles verem isso, verem a fé não fingida, verem essas virtudes na vida de uma mulher. Isso vai crescendo, isso eles não tem como negar, eles nunca mais vão se esquecer disso. Vão crescer, nunca mais vão se esquecer de que tiveram uma mãe e viram e sabiam como ela temia a Deus, servindo a Deus, e enfim, é o que graças a Deus aconteceu na vida de Timóteo. Talvez você não tenha tido essa criação, não tenha tido essa oportunidade, talvez os teus pais não eram nem cristãos, mas eu estou falando para você hoje. A partir de você é uma nova história, amém? A partir de você é um novo tempo, agora é diferente. Você não teve essa oportunidade, mas você agora, não porque não teve, agora você vai poder fazer isso na sua casa, estabelecer esses princípios que vão verdadeiramente abençoar a tua casa e a tua família. Eu posso ouvir um amém? Amém. Amém. Então agora, vamos, mais um texto aqui, Provérbios capítulo 14, vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 14.
Provérbios de Salomão, ele também tem para nós alguns ensinamentos, principalmente também para as mulheres. Por que as mulheres? Porque as mulheres, como eu falei, a mulher tem uma grande responsabilidade e um privilégio, uma missão muito grande na sua casa, na sua família. Antigamente dizia assim: atrás de um grande homem há uma grande mulher. Não, agora eu não concordo com essa frase. Eu acredito que ao lado de um grande homem há uma grande mulher, não é? Está mais de acordo com o que a Bíblia diz. Quando Deus criou Eva, lá em Gênesis, Deus fala que queria uma adjuntora que estivesse junto ao homem. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja junto a ele, na Gênesis capítulo 2, verso 18. Provérbios, o que eu falei? 14:1. Vamos lá. Provérbios 14:1. Quantos acharam? Digam amém. Eu acabei de achar agora. Toda mulher sábia, diz o texto, toda mulher sábia edifica a sua casa. Toda mulher sábia edifica a sua casa. Mas a tola derriba com as suas mãos. Tá? Ou seja, aqui está, Salomão está se referindo a construção, demolição, tá? A distinção entre uma mulher sábia e uma mulher tola. As mãos simbolizam, quando fala aqui que a tola derriba com as suas próprias mãos, né? Fala de ações ou comportamento. Assim ela destrói a si mesma e a sua família. Como eu falei, amados, os exemplos, os bons exemplos, os nossos filhos estão atentos não somente por aquilo que nós falamos, mas o que eles ouvem de nós, mas também estão atentos às nossas atitudes. O nosso comportamento muitas vezes influencia muito mais do que as nossas palavras. Toda mulher sábia edifica a sua casa, a insensata, porém, derruba com as suas próprias mãos, com as suas atitudes, com o seu comportamento. Ela destrói a si mesma e a sua família. E eu quero... e a gente sabe que a sabedoria, ela vem de Deus. Não é isso? O Salmo 111, verso 10 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Aí você vê, o que eu falei, qual é a referência assim que eu tenho mais importante da minha mãe? O temor ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Toda mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa, viu? A minha mãe não tinha instrução, ela não era uma pessoa que tinha conhecimento, mas ela tinha sabedoria. Não é verdade? Eu sei que as pessoas assim do meu tempo sabem muito bem, conhecem o que é sabedoria popular, né? Os antigos sempre tinham algumas coisas assim, caramba, é verdade, é sabedoria, aquela sabedoria dos antigos, coisa. Então, eu estou falando aqui sabedoria que vem como temor ao Senhor, tá? Mas a experiência de vida também conta, ajuda muito também. Toda mulher sábia edifica a sua casa, e o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas eu quero compartilhar com você agora Provérbios 31, e aí é que nós vamos entrar mais diretamente, né? Nesse título que eu pensei em dar para essa palavra. Será que essa mulher existe? Será que essa mulher está aqui hoje? Será que há muitas delas aqui? Ou a partir de hoje se levantarão mulheres como essa aqui? Provérbios 31, a partir do versículo 10. Amém? Você conhece muito esse versículo 10? Não conhece? Todos já viram falar nesse versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de joias preciosas. Esse é um versículo muito conhecido, não é verdade? Geralmente nas homenagens que são feitas às mulheres, às mães, enfim, tudo mais. Agora vamos ler a partir então do versículo 11, o 12, o 13. Vamos ver o que é uma mulher virtuosa. Olha aqui, versículo 11. Acharam aí? Acompanha comigo. Agora é importante porque eu vou agora
verdadeiramente concluindo, mas já entrando diretamente nesses aspectos aqui, eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Versículo 11, vamos ler juntos? 1, 2, 3, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Aqui existem algumas traduções que diferenciam, né? Veja bem, o coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Para cada um desses versículos aqui, tá? E uma coisa interessante, quando começa aqui a partir do versículo 10, não sei na tua Bíblia, mas na minha Bíblia tem aqui, versículo 10, Aleph, versículo 11, Bet, versículo 12, Gimel. Cada um desses versículos, a partir do versículo 10, é uma letra do alfabeto hebraico. Então começa com Aleph. E eu anotei aqui então, para a gente poder traduzir, o que será isso aqui? O coração do seu marido está nela confiado. Para cada versículo, nós vamos aqui, eu anotei algo aqui, para a gente poder meditando e acrescentando, edificando. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Então, a mulher virtuosa, essa mulher que aqui Provérbios, Salomão está se referindo, não é? Conselhos de Salomão, é uma mulher confiável. A mulher virtuosa, ela deve ser uma mulher confiável. Mas como é isso, pastor? Será que um marido pode ter uma esposa, pode ter uma mulher que não confia nela? A mulher virtuosa, tudo começa lá no 10. E a partir dali então, o coração do seu marido está nela confiado, e ela nenhuma fazenda faltará. Então uma pessoa é uma mulher confiável. Esse confiável também pode se traduzir da seguinte forma: uma pessoa que está apta a desempenhar alguma tarefa. Então o marido, os filhos podem confiar na esposa, na mãe, algo de que ela vai dar conta de fazer aquilo. Infelizmente há mulheres que não estão preparadas hoje para serem mães, porque eu estou vendo cada vez mais avós criando neto do que mãe criando filho. Mães que botam filhos no mundo, mas que não querem criar os filhos, bota para a vovó, para a sogra, para alguém criar. É o que eu estou vendo mais e mais acontecer hoje. Então, pense bem nisso, você que está num casamento, ainda não tem, ou já tem filho. Pensa se isso vai ser saudável para a vida do seu filho, da sua filha. Pensa se isso, Deus deu filho para o casal, para o pai, para a mãe criar. De vez em quando, isso deve ser uma exceção, não uma regra. A criação é dada ao pai e à mãe, não à avó, ao avô. Amém, amados? Então não é confiável. Não se pode confiar em ter um filho sabendo que uma mulher não está preparada para criar aquela criança. Então tem que começar a acertar algumas, porque isso depois vai dar problemas. Interferências dos avós, vai interferir, porque aí já que vai criar, então pode dar a criação que achar que deve ser, a cabecinha da criança vai ficar meio assim dividida. Mas, poxa, eu vi que é meu pai, minha mãe, ou meu avô, minha avó. Tá? Vamos em frente, porque são vários versículos. Versículo 12, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A mulher virtuosa é uma mulher benigna, é uma mulher que faz bem. Amém, mulheres? Vocês foram chamadas para fazerem bem, e diz aqui o texto, todos os dias da sua vida. Faz bem a sua casa, trabalha para o bem da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. É uma pessoa benigna, não é uma pessoa maligna, que infelizmente existe isso, mulheres que trabalham contra a sua própria casa. O próprio texto que nós lemos da tola, que destrói a sua própria casa. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Olha o silêncio. Versículo 13, busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. O que eu escrevi aqui? Não se entrega à ociosidade. Viu? Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Tem moças que não sabem nem o que é máquina de costura. O que é máquina de costura? Nunca viu máquina de costura.
não sabe o que é uma agulha, não sabe fazer um conserto, um remendo. Mas a mulher virtuosa, ela não se entrega à ociosidade, ela aprende alguma coisa, ela tem que saber fazer alguma coisa, mesmo que não vá fazer um vestido, né? Mas sabe fazer um conserto, sabe fazer alguma outra coisa. Eu estou dando um exemplo, mas existem outras coisas. Então, ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela não se entrega à ociosidade, ela sempre busca alguma coisa para fazer. E como é importante que realmente haja coisas para fazer. E não deve faltar não falta coisa para fazer em casa não. Amém, mulheres? Sempre tem um armário para arrumar, é um tanque de roupa, Eu sei que hoje as coisas estão muito fáceis, né? Hoje é muito fácil. Hoje eu sou do tempo de coarar roupa. Lembra esse negócio de coarar roupa? Botar no sol. Minha mãe pegava uma bacia lá de alumínio, botava roupa lá no sol com não sei o quê. Hoje a máquina faz tudo, até seca a roupa. Tem máquina que seca também, gasta a luz, mas lava, enxágua, centrífuga e não sei o quê, e seca. Daqui a pouco vai ter um negócio que já vai pegar a roupa, vai pendurar a roupa lá, já vai, né? E não precisar passar roupa. Amados, a tecnologia, a modernidade é muito legal, mas por outro lado está gerando muita gente ociosa. As pessoas estão ficando ociosas, sem ter o que fazer. Então, se você não tem mais o que fazer algumas coisas, tem que procurar outras coisas, mas não pode ficar ocioso. Ociosidade, amado, é perigoso. Não se entrega então à ociosidade. Vamos caminhando. Versículo 14, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. No 14 e 15, vamos ler junto. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. A mulher virtuosa, ela é provedora do pão, do mantimento, tá? E se antecipa às necessidades dos de casa. Ela se antecipa. Veja bem, ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa, tarefa às suas servas. Não é? Caramba. É sério isso, né, amados? Uma casa ordenada, né? Como as coisas funcionam, como deve ser. Levanta, se prepara, o marido vai sair para trabalhar. Hoje a maioria, ninguém leva marmita hoje, ninguém leva, né? A maioria já come fora. O meu sogro chamava a marmita de Clotilde, não sei porquê, a Clotilde. Hoje não tem esse negócio. A minha mãe acordava muito cedinho para fazer a comida para o meu pai levar a marmita, né? Não tinha esse negócio. Hoje tem tudo, todo lugar tem um self-service, mas na época não tinha não. Aí tinha que esquentar aquele negócio todo, marmita de alumínio. Hoje já tem aquela que liga na tomada, né? Já tem um negócio tudo já diferente, né? Então a mulher virtuosa, ela é provedora do mantimento, se antecipa às necessidades, não fica dando bobagem para os filhos para tapuiar a fome, né? Comer, botando biscoito, chips, não sei o que, batatinha, não sei de que, fica enchendo as coisas que faz mal, tem sódio, só faz mal à saúde, engordar não é sinal não é sinônimo de saúde não, viu? Meu filho está gordinho, olha só, ele não come legume, mas está gordinho de bobagem que come, Coca-Cola com batatinha, né, Almir? E aí, quanto mais cedo a alimentação saudável, melhor, porque depois, pensa que é só depois, não, quanto mais certa idade, aí vai ter que reduzir o sal, não, quanto mais cedo. Hoje a gente fez um evento aqui, há um tempo atrás, lá na comunidade, muita gente nova com pressão alta já, muita garota, foi medir a pressão, tudo pressão alta, a Rosana, acho que estava lá nesse dia, né? Hoje, cada vez mais crianças com pressão alta, tudo por causa comendo bobagem, mas a mulher virtuosa, ela se levanta, ela prepara e tal. Versículo 16, examina uma herdade, está falando da mulher isso aqui, hein? Examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. A mulher virtuosa, ela é empreendedora. Olha só, examina uma herdade, adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Então isso aqui não é uma forma assim de subsistência, não é que ela faz tudo. Pô, e o homem, não, ela não é agricultura familiar, é aquela pessoa que está sempre procurando fazer algo que possa até ajudar na renda da casa. Então a mulher virtuosa também é uma empreendedora.
Entendeu? A mensagem, o título dessa mensagem não seria esse? Será que essa mulher existe? Hein? A mulher tem uma percepção muito boa para ver as coisas, para opinar. O cara, às vezes, o homem vai logo pela razão, né? Vê um carro, não, esse aqui, esse carro, essa casa, e essa casa aqui. Mas a mulher tem que ver detalhes, ver coisas que o homem não vê e tal, né? Versículo 17. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Não se entrega à preguiça. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Não se entrega à preguiça. Hein? Agora a turma hoje quer ir para a academia. Mas eu duvido que alguma mulher vá para a academia para poder lavar roupa, para poder fazer alguma coisa melhor, para poder varrer em casa com mais disposição. Não pensa nisso não. Alguma mulher vai para a academia pensando em fazer academia para ficar com os braços mais coisa, para varrer melhor, passar aspirador? Não vai. Ela vai para pegar, né, barriguinha, tanquinho, não sei o que, trabalhar, não sei o que lá. É vaidade. As pessoas que vão para a academia, a maioria das vezes é por vaidade, amado. Não é para ter mais disposição para, né, para trabalhar em casa, não. Versículo 18. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Ela está atenta e vigilante. Está atenta e vigilante. Prova e vê que é boa a sua mercadoria. A sua lâmpada não se apaga de noite. Sabe, amados? Nós temos falado muito aqui sobre oração. Ore pela sua casa, ore pela sua família. Mas não somente ore, vigia também. Vigiai e orai, diz a palavra. Então ela está atenta, ela é vigilante. Ela prova e vê que é boa a sua mercadoria. E sua lâmpada não se apaga de noite. Versículo 19. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roca. Está se referindo à máquina de costura da época, né? Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos na roca. Está sempre disposta e motivada. Será que essa mulher existe? Mulheres, sim ou não? Ih, está fraco. Se a Bíblia diz, é possível, então. Está sempre, o que eu falei? Disposta e motivada. Versículo 20. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. É sensível às necessidades dos menos afortunados. Além de tudo isso, ela ainda tem tempo e capacidade para abrir mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Eu vi, olha, amados, eu não pensei nisso, agora me veio aqui agora, né, a mente isso, mas muitas coisas que eu estou lendo aqui, eu vi isso da minha mãe, essas virtudes aqui. Minha mãe, ela tinha essa sensibilidade de ajudar pessoas, não é? Eu estou me referindo a essa aqui, mas agora é que eu me lembrei, outras mais atrás, muitas delas aqui eu vi, eu tenho essa referência, eu quero falar, né? Me permita poder falar de uma pessoa assim que me influenciou na criação, e eu vi isso, estender as mãos ao aflito, necessitado, enfim. Então ela é sensível às necessidades dos menos afortunados. Versículo 21. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa está forrada de roupa dobrada. É prudente e se antecipa às intempéries do inverno ou do verão, enfim, de outras situações mais. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa está forrada de roupa dobrada. Quantas mulheres já pensaram em propor aos maridos, assim, amor, vamos fazer uma poupançazinha aqui, durante o ano, para que quando chegar o verão do próximo ano, a gente possa ter um pouquinho mais de conforto em casa. Vamos economizar aqui, a gente vai poder ligar um pouquinho mais o ar-condicionado, poder passar menos calor. Então isso é possível fazer? Isso é o que justamente nos países mais frios, né, lá fora cai neve, eles têm que fazer uma reservazinha para o inverno, porque no inverno eles têm que ligar muito o aquecedor e gasta muito
lá é gás, era óleo, agora é gás. Então há um gasto maior. Então o brasileiro ainda não se acostumou. E agora a gente está numa crise energética de energia, agora é complicado fazer. Mas olha só, estamos em fevereiro, março. Então, cara, no próximo verão eu vou fazer uma economiazinha para que no próximo verão eu possa usar um pouquinho mais o meu ar-condicionado. Entendeu, amado? Então a mulher virtuosa não temerá por causa da neve. Nosso caso é no caso do verão, né? Não temerá por causa do verão. Porque a casa está refrigerada, está mais fresca, enfim. Tá. Versículo 22. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Eu escrevi aqui: não se descuida da aparência sua e da sua casa. Hein? Agora você gosta, agora as mulheres gostam, essa parte as mulheres gostam, né? Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Não se descuida, né? Não se descuida. Verso 23, está acabando. 23. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos da terra. Eu escrevi assim: ela é zelosa pelo marido. Teve um tempo aí que eu era, não que tenha mudado isso, mas ouviu-se dizer que eu era conhecido como pastor engomadinho, uma coisa assim, lá em Irajá, porque, né, a roupinha sempre muito passadinha. Não é verdade? O cara é casado, se o cara está todo amarrotado, né? Poxa, a mulher não passou. Não que o homem não passe, não é isso, mas sim, mas deixa a mulher mal, né? O cara que veste uma roupa amassada, o marido compromete a esposa, né? Uma roupa suja, uma coisa assim, está comprometendo a tua mulher, cara, não pode. Ajuda aí, pô, né? Entendeu? Às vezes o cara assim, não, eu não sou igual a você, qualquer coisa tá bom e tal. Só que quando é casado, compromete a esposa, porque não que o cara não passa, não lava, não é isso, mas compromete, pô, é casado. Se fosse solteiro, de alguma forma poderia comprometer a mãe, né? Poxa, a mãe não passa lá, a mãe não lava. Entendeu o que eu quero dizer? Então a mulher virtuosa, ela é zelosa. O marido aqui, ó, conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Viu? 24. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. Ela ajuda na renda da casa. E agora, Roberto, como é que fica esse negócio? Eu falo lá em casa assim, mulher. Eu falo para minha esposa assim, ó, amor, você pode fazer tudo que você quiser aqui, né? A minha sogra, ela bota para cá o sofá, ela vira, cada dia está numa posição, as coisas muda tudo, é legal, pode variar um pouco também, já. Se você não pode estar trocando toda hora de móvel, mas muda de posição, né? Muda para cá, a geladeira um dia está aqui, a porta está ali. O meu sogro, quando era vivo, que ficava chateado, porque um dia ele ia sentar, caía, porque o sofá não estava mais, já tinha mudado de posição. Ela é assim, ela acorda cedinho, né? Deus que me perdoe, até estou falando aqui da minha, mas eu admiro, tá aqui a filha, eu admiro a disposição. Acorda cedo, dorme cedo, mas acorda cedinho, ainda está escuro, e eu estou escutando aquele barulho de arrastando alguma coisa, está arrastando, já está arrastando móvel e tal, né? Então se não dá para mudar toda hora, mas pelo menos muda e tal, enfim, arrasta aqui, bota para lá e tal. Então aí eu falo lá em casa, falei, olha mulher, você pode fazer o que você quiser, mas só não me dá mais despesa nem mais trabalho. Aí é mesmo que dizer, não pode fazer nada então, né? Pode fazer tudo que você pode, posso mudar aqui, pode, mas só não me dá mais despesa nem trabalho. Mas aí não pode fazer nada, não adianta nada, né? Versículo, está acabando. Então a mulher virtuosa, ela ajuda na renda da casa. Aí, 25. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro. É confiante na sua semeadura, porque tudo que o homem e a mulher também semear, isso também se fará, né? Então ela é confiante nessa, a força e a glória são as suas vestes, e ri-se do dia futuro, porque ela é confiante na sua semeadura.
E daqui para frente já está mais, os versículos já estão mais explicados. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa, não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Viu? Referencial. Como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. E verso 30, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louve-na nas portas das suas obras. Pode vir, Ministério de Música, pode vir para a gente, tá? Amém, irmãos? Eu espero que você possa, mulher edificada, meditar nesses mais um pouquinho. Caramba, isso aqui eu estou precisando melhorar aqui, eu estou precisando ajudar meu marido aqui, eu estou precisando aqui e tal. Faz a sua parte, né? Às vezes quer mudar, às vezes as pessoas querem mudar as outras, mas elas às vezes não querem mudar nada em si. Então muda o que você puder, acha que está precisando melhorar. Ore pela sua família, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos, dê um bom exemplo, um testemunho. Acima de tudo, o temor ao Senhor. Viu como é que terminou aqui o texto? Temor ao Senhor, não falou no finalzinho aqui? Aquela que teme ao Senhor. Tudo começa e termina com o temor ao Senhor, não é? Temor ao Senhor. Quando a pessoa teme a Deus, ela obedece os princípios, ela se guia pela palavra, e vai fazer diferença nesse mundo aí, que o mundo está precisando de o mundo carece de referenciais. Está muito ruim, nossa, o padrão está muito baixo, muito vulgar, está tudo muito, meu Deus, o que está havendo com o mundo, né? Só Jesus, amado, sabe? E você, mulher que está aqui nessa noite, você que teme a Deus, você que serve ao Senhor, puxa, pega esse, veja que legado que você vai deixar para os seus filhos, né? Como olha, hoje eu estou testemunhando da minha mãe, posso testemunhar da minha mãe, temente a Deus, sábia, nunca vi fazer acepção de pessoas, que tem dinheiro, que não tem, tem a cor, tem de cor, nada disso. Assim, tem muitas coisas boas que eu aprendi, guardei até hoje, e ajudam muito a nossa fé. Uma mulher que eu via, que não tinha uma fé fingida, não. Uma mãe que viu, a um certo momento, meu irmão mais novo, afastado dos caminhos do Senhor, e ela foi para o joelho, foi buscar no Senhor a vitória, e disse para Deus, foi ousada, e disse: Deus, eu te peço que não me leves enquanto não ver todos os meus filhos na tua casa. Não me leves. Interessante, né? Ousadia de uma mulher que teme ao Senhor. E Deus respondeu a ela. Deus não a levou enquanto ela não viu todos os filhos na casa do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você, mulher, mas também quero orar por você, marido. Quero orar por você, filho, porque elas sozinhas não podem fazer tudo. Precisam. Isso aqui não é uma palavra só para mulheres, porque você precisa saber um pouco também das virtudes, mas também das responsabilidades que elas têm. Ajudar, amados. Somar. Você, marido, ajuda a sua mulher. Hoje a gente está vivendo um tempo assim, precisa um do outro, ajudar. E vou dizer, amados, quem não botar os pezinhos para trás, de vez em quando, de vez em sempre, botar os pezinhos para trás e buscar a Deus, não vai conseguir salvar sua família não, hein? Vai perder sua casa, vai perder seus filhos. O fato dos teus filhos hoje não estar na igreja, isso não quer dizer que estão perdidos não. Mas se você está orando, Deus está no controle. Você está no caminho certo. Ah, pastor, não oro mais. Não deixa de orar não. Ora, pode orar pelo seu marido, seu filho, pode orar. Eles escapam dos teus conselhos, escapam de muitas coisas, dos teus olhos, da tua vista, mas não escapam das tuas orações. A tua oração vai levar Deus para pertinho deles, aonde eles estiverem. O temor do Senhor vai lá no coraçãozinho deles. Você gerou filhos para calamidade, gerou filhos para perdição, para povoar o inferno. Você gerou filho para isso? Eu acredito que não, né?
Você gerou filhos para Deus, amém? É do Senhor. Seu marido é do Senhor, sua esposa é do Senhor, seus filhos é do Senhor. Então, pezinho para trás, joelho no chão, clama ao Senhor. Nem tudo está perdido. Como a irmã falou, a Carla de manhã, né? Aquela mulher perdeu o seu único filho. Por Jesuscidência se encontraram os que levavam o corpo com a morte, encontrou com a vida. E quando a morte encontra com a vida, Jesus é a ressurreição e vida, né? Aí acabou a morte, entrou a vida. Jesus restituiu a vida àquele filho, àquela mulher, o único filho que ela tinha, a viúva de Naim. E assim também Deus faz isso. Além de todas essas virtudes aqui que a mulher tem, é que nós lemos. A mulher tem que ser de oração também, buscar, tem que ser a intercessora da sua casa, a coluna sustentando a sua casa em oração. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar.